Bom dia, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais um domingo para louvar, adorar e agradecer a esse Deus maravilhoso por todas as coisas que Ele tem proporcionado em nossas vidas. Então vamos começar? Vamos falar com o Senhor nosso Deus? Feche seus olhos, curva sua cabeça, eleve o pensamento ao trono da graça e fale assim com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos graças a Ti para louvar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor. Toma a direção, meu Pai, deste culto, das nossas vidas, que tudo seja dirigido pelo Teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações, revela, Senhor, a Tua vontade, os Teus cuidados. Visita esse lar que está orando conosco agora e prepara também cada coração para estar aí ouvindo a Tua palavra, para estar ministrando o culto ao Senhor, para estar participando, Pai Santo e querido, deste culto que é para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor. Assim entregamos tudo nas Tuas mãos, entregamos, Pai, este lar que está agora se preparando para ouvir a Tua palavra, aquele que ainda vai se preparar, aquele que vai ouvir depois, que o Senhor toque profundamente em cada coração, no nome do Senhor Jesus. É o que nós aqui pedimos, ó Pai, e já agradecemos ao Senhor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero nesse momento saudar a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus e nós hoje vamos dar início fazendo um louvor ao nosso Deus, né? Vamos louvar o nosso Deus aí com qual hino? É o hino 400. 400 de nossas harpas. Então, você aí na sua casa vai preparando a sua harpa aí e vai abrindo aí no hino de número 400, em nome do Senhor Jesus, para que possamos louvar o nosso Deus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho a salvação, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Glória a Deus, aleluia. Quero agora, nesse momento também, convidar a igreja, convidar os irmãos, a você que está assistindo, a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, né? Então, Colossenses, no capítulo de número 1, né? Colossenses, capítulo 1, e você vai lá para o versículo de número 13. Colossenses, capítulo 1, se dirige então ao versículo de número 13, e nós iremos ler até o versículo de número 23. Enquanto você vai achando aí na sua Bíblia, eu vou aqui então pedindo a Deus que nos dê sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, o desejo do nosso coração, do meu coração, a minha vontade,
mas seja o teu Espírito Santo a me fazer lembrar, ensinar, me dirigir, para que seja uma palavra que venha do trono da tua graça, do teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abre os nossos entendimentos, papai, para que nós possamos compreender a tua palavra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos à leitura, irmãos? Diz assim a palavra, versículo 13, Colossenses capítulo 1, versículo de número 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, o que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Glória a Deus, né? Essa palavra maravilhosa, né? Falando aí, exaltando aí essa pessoa, né, de Cristo, né? A excelência da sua obra, da obra que ele fez por nós, né? Então, Paulo ele escreve essa carta aos Colossenses aí para corrigir ali alguns desvios doutrinários que estavam havendo na igreja, né? E também para mostrar essa obra excelente de Cristo, para mostrar aquelas pessoas que elas não precisavam voltar aos velhos rudimentos, né, da fé judaica, e nem tampouco ficar aí com crendices, né, com coisas que realmente não levavam elas até Deus, pelo contrário, atrapalhavam a fé daquelas pessoas. E ele começa dizendo uma coisa muito importante para nós, porque tem muitas pessoas que estão presas, muitas pessoas que estão cativas ainda. E no versículo 13 ele disse: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha só, Jesus é o Filho do amor que Deus tem por nós. E o próprio Jesus revela isso, né? O texto áureo da Bíblia: Deus amou o mundo de tal maneira, será lá Evangelho de João, capítulo 3, 16, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, né? Não sofra por toda a eternidade, mas tenha a vida eterna. Então é através desse Filho, você repare o Filho aí com F maiúsculo, do amor de Deus, né? É ele que foi enviado para isso, e para libertar. O reino das trevas é vício, é a pessoa que está aí presa numa situação de prostituição,
é a pessoa que está presa aí numa situação de marginalidade, de criminalidade, e que não consegue se sair, que é dominada por um ódio, por um instinto de destruir, de matar, de roubar, de fazer tudo aquilo que não presta. É uma pessoa que está completamente dominada por esse império das trevas, aquela pessoa que gosta de mentir, né? Não é só a pessoa que vai na rua e assalta com uma arma e está ali fazendo alguma coisa ilícita, visível para todos. Tem pessoas, muitas aí, bonitinhas, arrumadinhas, né? Que parecem até ser pessoas boas, na verdade, mas que estão cometendo uma série de coisas que desagradam a Deus, que ferem a outras pessoas, que lesam outras pessoas. A gente pode ver por aí, né? Se a gente dá uma olhadinha por alguns cantos aí na nossa política, a gente vai achar facilmente esse tipo de pessoas, né? Não só na política, em todos os ramos, né? Em todas as áreas, né? Desde o mais simples, né, ao mais sofisticado, nós vamos encontrar pessoas aí que estão dominadas pelo império das trevas, que fazem as coisas erradas e que elas são dominadas. Muitas vezes você vai ver, a pessoa não tem nenhuma necessidade de fazer aquilo ali, de cometer aquele ilícito, de cometer aquele mal, de fazer aquela roubalheira, mas ela faz porque ela já está dominada e ela se torna insaciável. O homem sem Deus é um animal irracional e insaciável, né? Ele é pior do que aquele animal irracional que vive pelo seu instinto e que já está, vamos dizer assim, programado para ter aquela vida, porque ele vai respeitar, dentro das suas programações de vida, as regras, né? O seu instinto. Já o homem, ele vai além das regras, ele prejudica o seu semelhante, né? Ele faz coisas realmente que vão contra a sua natureza original, porque ele não foi criado, nós não fomos criados para cometer tais coisas. Mas então, por que se comete tais coisas? Por que a pessoa faz tais coisas? Porque ela está dominada pelo reino das trevas. 14, ele diz assim: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele fala de duas coisas, né? Ele fala dessa redenção, né? Que é o resgate da condenação, né? Ele nos resgatou para o reino do seu amor, né? Tirou desse império das trevas para nos resgatar para o reino do seu amor. Nós temos essa redenção. No momento em que a pessoa, ela confessa, ela entende os seus pecados, ela entende a sua miséria. Lembra de Paulo, né? Com toda aquela dedicação a Deus, com todo aquele sofrimento por causa de Deus, ele bate no peito e diz: miserável homem que eu sou. E é quando nós entendemos isso, que nós não merecemos nada e que nós realmente somos miseráveis, é que nós podemos então entender, receber essa redenção, sermos resgatados do império das trevas pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que nós temos é esse resgate de uma condenação infernal para toda a eternidade. Nós estávamos condenados para toda a eternidade e a primeira coisa que ele faz é nos resgatar. E também com isso, né, ele fala na remissão, que é o que? É perdão dos pecados, é a retirada está aqui a remissão da sua dívida. A sua dívida está paga. Eu paguei com meu sangue lá na cruz. É o que o Senhor Jesus, ele nos fala. E quando vem ali alguém cobrar diante do mundo espiritual, ele fala: não, eu paguei o preço por aquela pessoa. Ela se arrependeu, ela entregou a sua vida nas minhas mãos. A partir de agora, você não tem mais nenhum poder sobre a vida dela. A partir de agora, o império das trevas não tem mais nenhum poder sobre a vida desta pessoa. É aquela pessoa que estava atormentada, que não conseguia dormir, que tomava ali todos aqueles remédios, né? Remédios fortíssimos, tarja negra lá, tarja preta lá, para tentar se libertar ali e ter um pouquinho de
paz e dormir, mas mesmo assim ela não conseguia. Por quê? Nós estamos falando de problemas espirituais, não estamos falando de problemas físicos, né? Nós sabemos que tem pessoas aí que têm problemas físicos e isso faz parte da nossa natureza humana, mas pessoas que não tinham qualquer tipo de problemas e que nem os remédios, porque quando é físico o remédio vai ajudar, mas nem os remédios conseguiam ajudar ela. Então apelava, ia para a bebida, ia para as drogas e a situação piorava. E algumas, infelizmente, nesse desespero, nessa ânsia, nessa busca por uma paz que ela não consegue encontrar nesse mundo, ela não consegue encontrar nesse império das trevas, acabavam por dar cabo à sua própria vida. O triste, né, irmãos? Quantas pessoas não conhecemos? Puxa, mas a pessoa parecia não ter problema nenhum, como é que ela foi lá e pulou daquela ponte, né? Ou tomou aquela quantidade horrível de remédio e foi deitar e ninguém sabia, e no outro dia ela já amanheceu morta lá. Quantas pessoas nós não sabemos que aconteceu isso e que aparentemente pareciam pessoas que não tinham problema algum, que tinham tudo para ser felizes, mas que estavam sendo atormentadas de uma maneira cruel, implacável pelo império das trevas. Essas palavras são para a gente sentir que é assim que eles agem, levar a pessoa à bancarrota moral, física, psicológica, de uma forma que ela não consegue mais se levantar sozinha. Mas Jesus está com as mãos estendidas a ele. Hoje você está ouvindo essa palavra, você conhece alguém assim? Você está passando por isso aí? Jesus está falando com você hoje aí. Ele nos libertou do império das trevas, né? E também o que? Ele fez a redenção, ele nos resgatou e mais, nos redimiu, nos perdoou de nossos pecados. Então é importantíssimo que nós entendamos cada palavra que está sendo falada aqui, que essas palavras penetrem em nosso coração, para que nós estejamos aí os subsídios espirituais para lutar contra essas forças malignas que querem muitas vezes dominar o pensamento, querem levar a pessoa a serem completamente dominadas por esses poderes malignos. E no versículo 15 ele diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, né? Então ele mostra aqui o seguinte: existe uma substituição, o sacrifício do Senhor Jesus, ele também é substitutivo, né? E aí quando Adão ele é criado à imagem e semelhança de Deus, lembra disso, né? Então ele tem aqueles princípios morais de Deus, a forma de raciocinar de Deus, né? Tudo ele nasce assim, para fazer as coisas, né, conforme a imagem de Deus, não Deus, mas a imagem de Deus. E o que o Adão faz? Ele rasga tudo isso, né? Ele chuta ali o balde, né, dizendo aí no popular, e ele vai viver de acordo com aquilo que ele acha certo, ao ele dar ouvido à voz da mulher que deu ouvido à voz da serpente. Então foi uma cadeia de rebeldia, uma cadeia miserável de desobediência que foi acontecendo ali. Então isso que aconteceu. E aí essa imagem foi distorcida, esta imagem foi perdida. Adão não tinha mais a imagem de Deus. E aí o que vem? O Senhor Jesus, né? Ele vem, Deus, né, na forma de homem, nascido de mulher, né? Sabemos, um nascimento sobrenatural, uma concepção do Espírito Santo com Maria, né? Nós sabemos muito bem disso, mas virgem, né? E ele vai nascer homem para cumprir aquilo que Adão falhou. O que foi que ele falhou, né? Deixou de ser a imagem de Deus, deixou de ser aquilo que Deus programou para ele, aquilo que Deus sonhou para ele, e passou a se colocar como súdito. Olha a palavra pesada, súdito do império das trevas. Então vem Jesus e vem como homem para ser, olha o que ele vem ser, a imagem e semelhança de Deus, e fazer
aquilo que Deus mandou ele fazer. Morrer para cumprir o amor de Deus nessa terra, o amor para nos libertar do império das trevas. Você está compreendendo aí que a palavra de Deus está falando conosco? O que Deus fala no nosso coração nesse momento? O peso dessa palavra, a importância dessa palavra sobre as nossas vidas, né? Como é muito mais importante do que eu vou vencer, eu vou ganhar, eu vou ter casa nova, eu vou ter carro novo, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Gente, eu sou a coroa da criação de Deus. Não importa o que eu vou ter, o que eu vou deixar de ter, eu sou a coroa da criação de Deus. Eu já tenho tudo. Se eu tenho Jesus, se eu tenho Deus, eu já tenho tudo. O que vier é lucro, mas eu já tenho tudo. É isso, essa deve ser o nosso pensamento atual. Você que já é salvo, você que já aceitou Jesus, você que já se batizou nas águas, você que está aí convicto da sua fé, é esse o seu pensamento. Ah não, é porque eu não tenho, então eu ainda não tenho fé. Não, a fé não consiste no que você tem ou deixa de ter. A fé consiste naquilo que você crê no Senhor Jesus, na obra que nós estamos aqui mostrando, através da palavra que Ele fez por cada um de nós. Isso é fé, porque os heróis da fé, eles morreram de mãos vazias, morreram sofrendo, passando privações, sendo injustiçados, mas eles não viviam pelo que eles tinham, mas era por aquilo que eles acreditavam. A fé é isso que nos move, é isso que nos leva à salvação até o Senhor Jesus. Então é importante a gente entender esses princípios. E ele diz também no 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele. E olha, por meio de quem? Jesus. E para quem? Para ele. Olha a deidade dele aí, ó, a deidade dele aí sendo revelada mais uma vez, né? Cuidado por ele e para ela. Lembre, façamos todas as coisas à nossa imagem e semelhança. E não só as coisas terrenas, as coisas celestes também, as coisas que nós não conhecemos, que nós não podemos ver, não só as coisas visíveis, mas todas as coisas invisíveis, inclusive os espíritos rebeldes aí foram criação de Deus, né? Eles se distorceram como também o homem se distorceu, mas eles foram criação de Deus também, e não foram criados para ser rebeldes, né? Como o homem também se rebelaram contra Deus. É importante ir. Agora, como são seres espirituais e que teriam toda a condição de resistir à rebelião, para estes não tem perdão. Agora, para o homem, devido a ele ser mais vulnerável, devido a ele não ter as mesmas condições que esses seres espirituais, foi feito o plano de salvação, foi feito o plano de redenção. É essa a diferenciação, né? Porque esses seres espirituais, eles conseguem ver tudo, eles estão vendo coisas que nós não estamos vendo, eles têm uma ampliação da compreensão que nós não podemos ter. Nós somos muito limitados, irmãos. Desculpa, a gente acha que é muita coisa, mas não é não. Nós somos muito limitados, eles não. Então, por isso que para nós existe esperança, para nós existe perdão. A árvore que foi arrancada, ela pode ser reimplantada, ela pode ser recolocada, mas para eles não. Por isso que eles são raivosos, por isso que eles querem destruir nas drogas, na prostituição, na destruição do lar, do casamento, na perturbação da mente, do sono da pessoa, falando para a pessoa que ela não é nada, que é desfazendo, fazendo a pessoa tendo pensamentos terríveis sobre si mesmo. Você não é nada disso que eles estão falando para você, tá? Fique sabendo que você é coroa da criação de Deus. Fique sabendo que Deus te criou para ser o melhor nessa terra, para ter o melhor nessa terra. E o melhor é a presença de Deus, tá, gente? Não vamos longe, não. O melhor é a presença de Deus, é viver em paz com Deus. O resto é lucro, é consequência disso, é aquilo que nós precisamos aqui para o nosso dia a dia. Não fique preocupado com o resto. Se preocupe com o principal, ter Deus na sua vida,
se encher da presença do Senhor. É isso que nós devemos nos preocupar. Coloque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. É isso que nós precisamos viver. É esse evangelho, e glórias ao Senhor Jesus por isso, né? Aí diz mais aqui: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Eu gosto tanto que, mais uma vez, é a deidade de Jesus Cristo sendo aqui confirmada, validada. Ele é antes, ou seja, Criador, antes de todas as coisas. Quem é antes de todas as coisas, senão aquele que todas as coisas criou? Então ele é Criador, e nele tudo subsiste. Olha, ele sustenta, irmãos, é Deus, todas as coisas. Esse Deus maravilhoso que veio na terra em forma de homem para nos salvar. Já pensou que amor é esse, né? Que prova de amor maravilhosa, que obra de amor maravilhosa. Agora pensa uma pessoa que dá as costas para esse Deus. Que salvação que essa pessoa tem? É dada a ela uma única oportunidade, é colocada ali uma única bala na agulha. Você só tem uma bala. Se você desperdiçar, você está perdido. Qual é a bala, irmãos? Não estou falando aqui de revólver, não. De fé. É a fé. Qual é a bala? É a vida. É essa vida. Ao homem é dado morrer uma vez só. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. E depois segue-se o juízo. É uma bala só. Ah, não, que depois eu vou reencarnar? Não vai não. Não vai não. E depois não tem como corrigir. Então vamos acertar. É uma vida só. Nós temos essa vida para acertar com Deus, para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, para sermos libertos do império das trevas. Se não for nessa vida, não vai ter mais oportunidade. Então é importante a gente entender isso. No versículo 18, diz assim: ele é a cabeça do corpo. O corpo todo mundo já sabe que é a igreja, né? Já está até aqui falado, o corpo, aí fala da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, ele é o princípio, claro que se refere primeiro à sua condição de Deus. O primogênito de entre os mortos, aí é a sua condição humana. Porque ele morreu como homem, né? E foi o primeiro homem que morreu a ressuscitar na nova natureza, na natureza gloriosa, né? Lembra? Lázaro ressuscitou sim, mas foi na natureza humana, né? Todos que foram ressuscitados na natureza humana. Porém, Jesus não, ele já é ressuscitado, ele mesmo ali vai se ressuscitar, ele mesmo toma de volta a sua vida, como ele nos declarou, na natureza nova, incorruptível, aquele corpo incorruptível que ele veio ali e ainda continuou por 40 dias ali ministrando aos seus discípulos. Olha que coisa maravilhosa a palavra de Deus, como ela esclarece todas as coisas, para em todas as coisas ter primazia, né? Primeiro como Deus e depois também Jesus Cristo, o homem, primazia para o Jesus Cristo, o homem, o primeiro, né, a ressuscitar, mostrando para nós que a promessa vai se cumprir, para que nós não tenhamos dúvida. E aí, irmão, você animou agora? Você que andava aí meio cabisbaixo, que anda ouvindo historinha aí na sua casa, né? Que vai gente bater na sua porta para te contar historinha que não está na Bíblia, agora você se animou? Você está vendo o que a palavra de Deus está dizendo para você aí? O que o Espírito Santo está revelando ao seu coração? É isso o plano de Deus. E ele usou ali o Senhor Jesus, né? O próprio Deus foi ali como o Senhor Jesus, e ele vai mostrar como ele vai fazer conosco. Iremos morrer, vencer a sepultura, o corpo será consumido ali, né? pelos vermes, né? pelos micro-organismos que estão lá fazendo esse trabalho na natureza, mas não tem importância alguma, porque nós vamos ganhar um novo corpo como o Senhor Jesus, depois de 3 dias ele ressuscitou.
Amém? Nós também iremos ser, só que a gente vai ser ressuscitado e como o Senhor Jesus transformado. O nosso corpo, ele será transformado. E Jesus, ele é o primeiro, o primogênito dessa nova natureza humana planejada pelo nosso Deus. Os planos de Deus para as nossas vidas vão muito além dessas coisinhas que você anda ouvindo por aí, né? Muito além e muito acima, né, dessas coisas. Versículo 19: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E 20: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, né? Então, primeira coisa é que nele, no Senhor Jesus, estivesse toda a plenitude, todo o poder foi entregue ao Senhor Jesus, né? Ele é pleno, né? Você vê, Jesus, ele tem poder completo para tomar todas as decisões, e hoje ele está usando esse poder como advogado, como intercessor. Lembra o Consolador, o Espírito Santo, né? Isso é hoje como está sendo usado esse poder. Mas um dia esse poder vai ser usado com um martelo. Um dia esse poder vai ser usado com a espada. Então, vamos preferir agora, né? Enquanto é o intercessor, enquanto é o advogado, o Salvador, é esse momento que nós devemos ir para o Senhor Jesus. Não vá para Ele somente como juiz, não vá para Ele somente como executor, porque vai ser muito triste, né? E o que Ele faz? Ele faz uma paz. Quando o ser humano se rebelou contra Deus, ele se colocou numa condição de guerra. Imagine só a Rússia, né? Aquela potência mundial, né? A segunda potência nuclear, né? Uma grande potência militar, e vai ali invadir a Ucrânia, que não é um paísinho pequeno não, é até um país que tem um bom porte. E o que acontece, né, irmão? A gente está vendo o que está acontecendo, né? Isso em termos humanos. Agora imagine um mero comedor de arroz e feijão, que é o que nós somos, né? Um saco de água, é isso que nós somos, entrar em guerra contra Deus. Você já imaginou a loucura que é? Aí vem Deus através do Senhor Jesus e ele fala: não, vocês podem fazer a paz. Quem quiser ter paz comigo vai ter paz através da obra que o meu filho ele fez lá na cruz. Quem quiser se reconciliar comigo é através disso aí. Para quê? Para que houvesse de novo fé, para que houvesse de novo obediência. Por quê? Porque muitos vão dizer: por que eu vou fazer? Eu sou dono do meu nariz, eu vou viver a minha vida como eu quero. Quem manda em mim sou eu. Que negócio desse de Deus, de Jesus, de religião? Eu tenho que ter prazer, eu tenho que viver a minha vida conforme eu quero. Sou eu não, tá? É o que diz aí a filosofia, né? É o que diz aí o pensamento mudando. O importante é ser feliz, né? Eu quero saber da vida de ninguém. É paz, é amor, mas a prática é isso que está vivendo, né? É paz, amor, pombinha branca, bandeira branca, né? Mas na prática é isso que nós estamos vivendo. Pessoas aí rasgam, né, as próprias leis que elas fazem e vivem de acordo com a vontade dela, tomam decisões de acordo com a vontade dela. Nós estamos vendo isso descaradamente, tá? Descarado. E vai piorar, hein? Não pense que vai melhorar não. Isso aí, a tendência é piorar. Pode melhorar um pouquinho ali, tal, uma situação ou outra, mas no futuro a tendência é realmente a coisa desandar mesmo. Os homens vão ser completamente irreverentes, desobedientes, né? Não vão ter compaixão. Romanos capítulo 1, dá uma leitura ali no texto, você vai entender o que eu estou falando aqui, porque eu não estou falando de mim, eu estou falando daquilo que a palavra de Deus revela aos nossos corações. Então vai ficar pior, se você ler Romanos 1, você vai entender isso. E aí vai lendo outros textos da Bíblia também que explica sobre isso. Mas ele deu uma oportunidade para quem quisesse fazer paz com ele, fizesse essa paz. Faça paz com Deus. Você está afastado, você se desviou, você caiu naquela conversinha mole, né, que estão lá no ouvido das pessoas, lá na universidade, na faculdade, lá, então, né, tem gente lá. Então, volta atrás, né?
Estudar é bom, fazer universidade é bom e tal, mas não pode se afastar de Deus. Você tem que ficar na presença de Deus. Isso é importante para as nossas vidas. Você não pode deixar que a pessoa venha lá e conte uma história que contaram para ela, ela nem sabe a história que ela está contando. Se a pessoa não sabe nada da vida, ela foi programada ali, programada para fazer aquilo, para dizer aquilo, e ela vai e faz. Quem programou? O imperador das trevas. Não tem o império das trevas? Tem o imperador das trevas. Então ele vai programando todo mundo com o pensamento dele. O que é o pensamento dele? Se rebelar contra Deus, né? E dizer que pode viver sozinho e que não precisa de Deus. Quando você diz, eu creio que eu sou um pecador, um miserável pecador, e eu quero, eu preciso, eu necessito ardentemente do Senhor Jesus para ser perdoado e para ser salvo. Aí glória a Deus, né? Aí glória a Deus, porque aí você sai sob o jugo desse imperador das trevas, desse império das trevas. Entendendo o que a palavra ela nos revela aqui hoje, a importância dessa palavra para nossas vidas, mesmo você que já está aí na fé, para que você venha aí se fortalecer espiritualmente, para que você venha entender e até ensinar, e até pregar para aquela pessoa que está em dúvida, né, como funciona esse império das trevas e o que ele quer fazer e que você não pode deixar, né? Então muita gente vai lá e cai naquela conversinha, né? Já tem ali tudo aquilo ali preparado de como enganar as pessoas, de como levar elas, que elas podem viver sem Deus, que elas podem ser felizes, que elas quando morrer não vão para lugar nenhum, que não existe outra vida, que ela tem que aproveitar essa vida, né? E muitos estão chorando no inferno hoje porque acreditaram nessa história. É preciso que a gente saiba disso. Já estão chorando, não no inferno definitivo, né? Mas lá no lugar de tormento, né? Lá tem uma separação, onde é que ficava o seio de Abraão e o lugar de tormento. O pessoal que ficava no seio de Abraão já foi levado lá para o céu quando Jesus ressuscitou. Mas o pessoal do lugar de tormento continua sentado lá no banquinho, né, da fornalha, naquele banquinho quente, né, tá lá naquela sauna eterna, né? Imagine, né? Muito pior. E por quê? Simplesmente porque deu ouvido a estas palavras. Puxa, mas que palavra forte, né? Precisa ser desse jeito. Você precisa entender o que é o inferno. Você precisa entender o que é o sofrimento, para ver se é isso que você quer para a sua vida. Se é isso que você quer, né? Nós lamentamos, infelizmente, né? Lamentamos isso, né? E vamos orar para que você mude de opinião enquanto é tempo. Vamos orar sim. Mas se você está falando, não, eu não quero isso não, né? Eu quero me libertar, eu quero ser feliz com Jesus, eu quero ser feliz eternamente. Então a oportunidade, ela está sendo dada agora para que você faça isso, né? Você tome a sua decisão. Bom, versículo 21. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras malignas, né? Então, mais uma vez reforçando que essa paz, ela veio para aqueles que tinham um entendimento errado sobre as coisas espirituais, aqueles que não conheciam a Deus, aqueles que estavam afastados de Deus. E como você reconhece? Pela prática dessas obras malignas, né? Não só pelas práticas visíveis, mas aquelas invisíveis. Qual é invisível? Negar a Deus. O que é negar a Deus hoje, essencialmente, né? De uma forma simples? É você dizer que não precisa de Jesus, é você dizer que não precisa de salvação, é você dizer que não precisa de perdão. Eu sou uma pessoa boa, maravilhosa, não preciso. Quando a palavra de Deus diz, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, aí nós já entendemos o que é uma pessoa que está envolvida por uma obra maligna. Que obra maligna seria essa? O orgulho. Um dos piores pecados que tem, que é o orgulho espiritual. É quando a pessoa ela acha que não precisa de Deus, que não precisa de salvação, que não precisa de perdão. O orgulho espiritual. Então é necessário que a gente entenda isso, porque só vai conseguir entender a necessidade de salvação quando entender que realmente é pecador, que é miserável, que não tem direito a nada e que precisa ardentemente, urgentemente do perdão do Senhor Jesus e da salvação que somente Ele pode nos dar. Então isso é imprescindível ter a compreensão disso, né? E como eu posso compreender isso? Pastor, eu não estou conseguindo ainda entender, não consegue compreender de forma nenhuma com a mente carnal, não consegue.
Nós não conseguimos compreender essas coisas, por mais que elas sejam explicadinhas, né? Por mais que haja um ensino sistemático, você não consegue compreender isso com a sua mente carnal, porque precisa ir lá no espírito, não fica só no intelecto, tem que penetrar no espírito. E aí sim nós podemos compreender para a nossa salvação, porque a gente vai produzir nós mesmos através da palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Fé é suficiente para a nossa salvação. E quem dá essa fé é o próprio Senhor Jesus, né? Não vem de nós para que ninguém se glorie, então vem de Deus. Até a fé para a nossa própria salvação, ela vem de Deus. Aí no versículo 22 ele diz assim: agora porém vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, a partir do momento que o Senhor Jesus morreu por nós, né, ele ressuscitou, né, sofreu primeiro, morreu, teve o seu sangue derramado até a última gota, né, foi humilhado, imagine, coisas terríveis ele passou por nós. E a partir desse momento, a pessoa que ela se entrega ao Senhor Jesus, que pede perdão aos seus pecados e passa a viver em novidade de vida, aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida, ela passa a ser santa, não importa que diga de você é uma nova criatura. Ah, mas quem? Aquele ali no passado que não importa, né? Ele a partir de hoje é uma nova criatura. Inculpáveis, né, conforme a palavra, e irrepreensíveis. Essa é a nova condição, né? E é uma condição que é dada pelo Espírito Santo. Quer dizer, claro que ele vai trabalhar em nossas vidas para que nós, a pessoa tem que ver a imagem de Deus, né? A pessoa está olhando em você, está vendo a imagem das trevas, tem alguma coisa aí que precisa ainda ser trabalhada. Tem que orar a Deus para mudar isso aí, né? Então, é essa nova condição. A pessoa ela vai evoluindo, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo espiritualmente. Então, todo mundo começa como menino. Menino faz coisa de menino, né? Mas quando a pessoa vai evoluindo, vai se tornando adulta espiritualmente, ela começa a agir como uma pessoa madura na fé. Ela entende, puxa vida, eu vou para aquele caminho que eu já sei aonde é que vai dar, né? Então a pessoa olha, vamos lá, o que tem? Todo mundo vai, mas eu não sou todo mundo. O que eu sou? Santo, inculpável e irrepreensível. Então eu não sou todo mundo, eu não posso ir por aquele caminho, né? Vamos lá para Sapucaí, né? O que tem, né? Tá fazendo o que lá, meu irmão? Não estou trabalhando lá, não estou escalando nada para lá, não vou evangelizar lá, então eu não vou, porque eu vou fazer o que lá, né? Por quê? Porque eu tenho essas qualidades de Deus que o Espírito Santo me deu, tá? E no versículo 23 diz assim, ele coloca até um questionamento, né? Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então a pessoa está firme, ela não pode se afastar desse alicerce, dessa fé. Cuidado, né? O alicerce, ele é Jesus. Lembra? A rocha inabalável é Jesus. Quem se afasta desse alicerce, aonde eu posso me alicerçar então? Na palavra de Deus, na leitura do Evangelho, na oração. É aí que a gente se alicerça. Peraí, mas isso não está conforme a palavra. Não, mas eu sou iluminado e recebi. Mas diz Gálatas lá, capítulo 1, versículo 8, ainda que desça o anjo e pregue outro evangelho, que seja anátema, que seja maldito. Foi Paulo falando para a gente, que mesmo que ele chegasse, ele, Paulo, e falasse outra coisa que fosse fora daquilo que tivesse no evangelho, que podiam chamar ele de amaldiçoado. Então, como chega hoje um comedor de feijão com arroz e ensina para você alguma coisa que está fora do evangelho, e você vai lá e vai, né? Cuidado, não seja menino no entendimento. Isso não é da palavra minha não, isso é do Paulo, tá? Não seja menino no entendimento, seja menino na maldade, seja menino nas coisas que fazia antes. Nas coisas de Deus, tenha entendimento, busque entendimento, busque o conhecimento, busque a graça, busque a presença de Deus fervorosamente, porque nós vivemos num mundo em guerra. Esse império das trevas está lutando contra as forças de Deus. Claro que está sendo derrotado, não tem nem
Não tem nem comparação, não dá nem para saída, né? Mas nós somos comedores de arroz com feijão. Para que nós possamos estar cheios do Espírito Santo e poder participar dessa vitória, temos que orar, temos que meditar na palavra, temos que buscar Deus, temos que praticar isso diariamente, todos os dias. E olha, Deus é tão bom que isso não vem de nós, tá, irmãos? Isso vem de Deus. A nossa parte é colocar em prática, a nossa parte é obedecer. Toda vez que a gente estiver ali triste, toda vez que a gente estiver correndo perigo de se afastar, o Espírito Santo é como um tacógrafo, né? Ele nos alerta, né? Ele nos chama, ele nos dá aquele sacode, e aí a gente tem duas opções, né? Aí entra aquela questão do homem poder escolher, né? Que muita gente, não, coitado do homem, não pode sim, você escolhe sim, porque se não fosse você escolher, você já tinha caído há muito tempo, né? Então nós podemos escolher sim, nós fazemos as nossas escolhas, se vamos ouvir o Espírito Santo, ou se vamos ouvir o império das trevas. Então ouça o Espírito Santo. Essa é a minha oração, que você sempre ouça o Espírito Santo. Espero sinceramente que essa palavra vá falar profundamente no seu coração e que você a coloque em prática para o teu crescimento espiritual, para o renovo da sua fé, e você que ainda não conhece Jesus, para a tua salvação, tá? Para que você possa ser salvo em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se nós temos tempo ainda nesse... Vamos passar para o outro, né, irmãos? Tá? Então, você que está aí no YouTube, a gente vai dar continuidade no vídeo, né? Você que está no Facebook, nós vamos abrir outro vídeo agora. Então, dando continuidade ao culto desta manhã, né? Vamos agora, em nome do Senhor Jesus, ouvir aí o irmão Luiz, aquilo que Deus colocou no seu coração, para ele trazer aí seu comentário sobre essa palavra aí do Colossenses, capítulo 1, 13 ao 23. Você que está entrando agora, você pode ver o outro vídeo, você vai ver a passagem. Quem está no YouTube já está direto, né? Então, irmão Luiz, a palavra está com o irmão, que Deus aí dirige em nome de Jesus. Amém, pastor Aguilar. Palavra maravilhosa. Aqui está resumida nesse pequeno capítulo, né, pastor? Está resumida a obra de Deus para o ser humano. E eu gostaria de realçar algumas coisas logo que o senhor trouxe. Vamos lá. Logo no início, o senhor usou uma frase muito pesada, mas é a realidade. O homem, depois do pecado, que ele se afastou de Deus, realmente o homem sem Deus é um animal irracional e insaciável. O homem não tem limites, nada o satisfaz, ele busca essa saciedade na bebida, nos vícios, nas drogas, em tudo quanto é coisa, e não encontra, porque justamente nós já nascemos em função do pecado, um vazio em nossos corações, que é o vazio de Deus. Então, como nós fomos criados por Deus para nós termos comunhão com Deus, ou seja, Deus nos deu, comunicou conosco características dele, no momento do pecado nós nos afastamos, né? E então realmente fica esse vazio que o homem tenta compensar e não consegue. Outra coisa também que o senhor falou, e isso é uma coisa inimaginável, porque está dizendo, como o senhor falou, né, o homem foi destituído da glória de Deus depois do pecado. Então, como nós seríamos? Né? Nós deveríamos ser, sei lá, às vezes a gente vê assim imagens, né, nós fazemos fantasias, mas o homem, tendo a glória de Deus, né, em si mesmo, deveria ser uma criatura perfeita, maravilhosa, e por isso que o homem não tinha previsão para morrer. Não é? Então eu achei que o homem ter sido destituído da glória de Deus é fundamental para que Deus pudesse nos recriar em Cristo. Porque se nós continuássemos com a glória de Deus, não existe. Não existe de comunhão de luz com trevas.
Então não adianta, nós tínhamos que ser realmente destituídos para depois sermos recriados em Cristo. Então, outra coisa também, quando o senhor falou isso, foi no versículo 16. Jesus Cristo é Deus Criador e tudo que foi criado é para glorificá-lo. Isso está mais adiante realmente. Jesus Cristo é que criou tudo, Jesus Cristo é que sustenta todo o mundo, que sustenta tudo. Então tudo isso é para a glória de Deus. Nós somos filhos de Deus em adoção para continuar, porque nós fomos criados também para glorificarmos a Deus. Não é? E voltando um instante, lá no versículo 13, fala que Jesus Cristo é o nosso libertador. Então nós vivíamos escravos do pecado. E Jesus Cristo nos libertou e abriu para nós, não é, o reino de Deus. Ele veio como homem trazer para nós o reino dele mesmo, que é o reino de Deus. De novo, ele se manifestou por esse profundo amor que ele tem por nós. Uma outra coisa que o senhor esclareceu e eu achei muito importante, o senhor falou assim que os anjos caídos não tinham salvação, pois o que? Eles sabiam de antemão o que iria acontecer com eles se eles se rebelassem contra Deus. Eles conseguiam enxergar. O homem, já por outro lado, ele não tinha essa capacidade. Então, daí, esse esclarecimento que o senhor trouxe é muito importante. Por que tem salvação para o homem e não tem salvação para Satanás? Porque ele sabia, ele enxergava, ele já estava lá direto no reino, ele já estava diante de Deus, ele estava diante de Deus. Então, não tem desculpa, para ele não tem desculpa. Eu até ouço falar, eu não sei se isso é verdade, pastor, que igrejas até, coitadas, em sua ignorância, oram para Satanás ser salvo. Eu já até ouvi falar isso, né? Eu fiquei até assustado, mas pode ser que aconteça. A outra coisa é como eu já falei, que o senhor trouxe, Jesus Cristo sustenta todas as coisas. Nós não conseguimos imaginar. Muitas vezes nós vemos autoridades, você vê milionários, trilionários, você vê porque o mundo é controlado por meia dúzia de famílias. Não é não. O mundo é controlado por Deus, o mundo é controlado por Jesus. Nada acontece nessa terra que não esteja debaixo do poder de Jesus Cristo. Se essas ditas 6 ou 7 famílias que dizem que controlam o mundo existem porque aprove a Deus que elas existissem. Então o verdadeiro poder é esse o problema que nós cristãos às vezes nós enfrentamos. Nós temos a visão da eternidade e não conseguimos às vezes usá-la como temos que usar. Temos que viver nessa terra, entendendo as coisas do mundo, temos que trabalhar, temos que sustentar, mas não podendo nos contaminar, permitir que as nossas almas sejam contaminadas por esse entendimento. Não, para nós haverá a ressurreição e a vida eterna. E outra coisa que o senhor falou, assim, ele é o primogênito de toda a criação. Algo muito importante é isso. Jesus, quando morreu e ressuscitou, nós às vezes não conseguimos entender, porque pelo fato de nós morrermos, nós entendemos que não, Jesus não viveu a minha morte porque eu vou morrer. Só que as pessoas não entendem que essa morte, para quem não é de Deus, ela vai morrer para acordar no inferno. Como o senhor falou, né, naquela região antes, ali no mar das tormentas. E nós não. Nós morreremos
mas vamos acordar na região do descanso, né? Até que se cumpra tudo, até que para alguns, né? Quem sabe até para nós, até que Jesus volte e tudo mais. Então é muito importante, esse capítulo, ele resume toda a obra de Deus. Nós tínhamos que viver com essas palavras na cabeça, nós tínhamos que valorizar isso, nós temos que entender isso. É muito importante. E entender como muito bem falou o Senhor. Nós temos que entender, não com a nossa mente humana completamente contaminada, mas com a mente de Cristo, com a mente de quem é tocado pelo Espírito Santo, com a mente do homem que aceitou o senhorio de Jesus sobre si. Esse é o verdadeiro homem que passou pela lavagem da regeneração. Né? Então, por fim, o Senhor falou muito mais coisas, né? E é assim que a gente tem que viver. Outro dia, eu estava numa reunião, e nessa reunião, as situações da maldade humana, da complexidade da maldade que estava sendo gerada ali no grupo de pessoas, era tão profunda, e os gestos, as pessoas eram tão sagazes ali, que às vezes eu não captava a intenção da maldade que estava no coração de determinadas pessoas. Né? E o Senhor falou uma coisa muito importante, que nós temos que ser como meninos na maldade e homens maduros nas coisas de Deus. E assim nós temos que viver. Lógico, se tivermos esse discernimento, se Deus nos tornou capazes para entendermos muitas coisas, precisamos fazer uso dessa qualidade que Deus nos deu para nos livrarmos do mal, para ajudarmos algum irmão em Cristo a livrar do mal. Mas principalmente, se Deus não nos deu, não tem problema, mas que sejamos maduros, homens maduros, varões nas coisas de Deus. Então, pastor, eu fico por aqui, eu agradeço a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Essa palavra é boa, perfeita e agradável, é uma palavra que nos edifica, que abriu em nossos corações a dimensão do mundo espiritual. Então eu rogo a Deus que lhe abençoe, que lhe prospere em todas as áreas da sua vida, do seu ministério, tudo que aprove a Deus que o Senhor tivesse, e também a sua família. Amém, pastor. Era isso e muito obrigado. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço ao irmão aí, né, pela bênção, pela oração, né? E que Deus continue também usando o irmão aí cada vez mais, sempre aquela palavra, né? Objetiva. É só colocar aqui nem uma resposta, nem uma colocação, né? Sobre o que o irmão falou, sobre a oração, né? Para salvar coisa ruim lá, né? Salvar o Satanás, né? O irmão está na escuta, né? Aí o que acontece? Você tem até igrejas aí do próprio, né? Tem igrejas aí que faz a Bíblia para ele, então eu não duvido não, né? Eu não duvido não. Infelizmente a falta de... meu povo sofre, né? Pela falta de conhecimento. E o povo que não é de Deus sofre muito mais ainda, né? Porque aí está totalmente na mão do inimigo, no império das trevas, entendeu? Então não adianta aí fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Então não faça isso não. Se você está num caminho desse aí, se arrependa e volte para Jesus, volte para Deus. Está no engano, você está perdido, entendeu? Volte para Jesus, fica com o feijão com arroz, com a Bíblia Sagrada, que é ela que é a garantia da nossa salvação, através do Senhor Jesus, aquele que derramou, o único que pode fazer isso, porque ele derramou o seu sangue por nós naquela cruz. E leia, né, esse capítulo de novo, vou repetir, Colossenses capítulo 1, versículos 13 ao 23. Isso, com o Espírito Santo ali te dirigindo, abre o entendimento de qualquer pessoa, só não vai crer quem não quiser, né? Você vai ler aquilo ali, Paulo ele fala numa linguagem bem didática, né? É muito didático, Paulo, né? Ele deixa as coisas bem mastigadas, né? O que eu falei aqui só retransmitiu o que Paulo falou, né? O que o Espírito Santo falou para a igreja aí, através da palavra do nosso irmão Paulo. E é isso mesmo, tá? É esse feijão com arroz que tem o poder de salvar. Eu vou pedir ao nosso irmão Verde agora que faça aquela oração de intercessão, inclusive aí orar pelas pessoas que estão em dúvida, as pessoas que estão aí
querendo, né, entrar para o Evangelho, mas que tem aquela luta espiritual que a gente sabe qual é, né? E colocar diante de Deus também por essas vidas aí, em nome do Senhor Jesus. E aquilo que Deus estiver dirigindo aí no seu coração, né? Nós estamos em sérias coisas acontecendo aí, mas deixa Deus dirigir, aquilo que Deus te dirigir, que é para falar hoje, né? Para colocar nessa oração, o irmão coloca aí, você que está em casa também, ore junto com ele aí, coloque diante de Deus as suas situações, seus problemas, porque nós não devemos buscar Deus somente por interesse, mas todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades, sim, elas devem ser colocadas diante de Deus em oração, e que Ele responde, tá? Como Ele responde, né? O que seria de mim se Ele não respondesse, né? Graças a Deus, Ele sempre me responde, eu tenho certeza que Ele vai responder a você também, em nome do Senhor Jesus. Nem sempre é aquilo que a gente quer, mas com certeza é aquilo que é o melhor para nós. Amém? Bom, Luiz, está com a palavra, está com o coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então, vamos fazer uma oração específica. Vamos então, primeiramente, conversar com os irmãos. Você que está participando desse culto, que realmente foi tocado pelo Espírito Santo. Você que foi, que o Espírito Santo te convenceu. Você que realmente, por um momento, percebeu que tudo que você fez, se te incomodou, saber que se você teve um entendimento que aflorou a sua consciência, que você realmente pecou contra Deus, que você vem pecando a sua vida contra Deus. E se essa palavra trouxe um ânimo, te renovou, trouxe a esperança a você, então eu te digo agora, você eleve os seus pensamentos a Deus. E você repita, mas repita por você. Senhor, em nome de Jesus, eu me senti tocado pelo Teu Espírito Santo. Aflorou a minha consciência que eu sou um pecador, que eu venho pecando contra Ti toda a minha vida. Senhor, através do Teu Espírito Santo, agora eu percebo que errei. E eu não quero mais continuar pecando contra Ti. Senhor, eu quero Te confessar que eu me arrependo de todo o coração, de todos os meus pecados. E eu Te peço, e também eu creio, que Jesus Cristo veio para perdoar os meus pecados. Então, eu repito, recebo neste exato momento o Senhor Jesus como o meu único Senhor da minha vida, como o meu único Salvador, para que eu tenha a vida eterna contigo. Receba-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, meu irmão, você que porventura tenha sentido isso, você que de todo o coração repetiu por você mesmo essas palavras, receba a salvação que está em Cristo Jesus. Passe agora, pode procurar uma igreja, pode também continuar nesse ministério do pastor Aguilar. Ali tem na descrição alguma coisa, se você passou por aqui e pegou de repente essa oração, saiba que isso é a misericórdia de Deus na sua vida. Por ele salvaria todos. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Procure a igreja, procure esse ministério, siga esse caminho, bem. Em nome de Jesus, nós te abençoamos. Amém. Amém. Pastor, eu vou passar então agora a fazer a nossa oração, né, de encerramento. Okay. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti para agradecermos a nossa salvação e Te pedirmos perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, muito obrigado por esse culto,
Obrigado pela tua palavra maravilhosa, que aqui foi discernida e propagada segundo a tua vontade, através do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela saúde de todos que estão aqui e pelas famílias aqui representadas por essas pessoas. Eu quero lhe pedir, meu Deus, que o Senhor dê saúde, que o Senhor prospere a todos, que todos continuem firmes contigo, seja o Senhor a nos sustentar, seja o Senhor a nos conduzir, a nos ajudar a cumprirmos a carreira que nos está proposta, em nome de Jesus. Pai, eu também oro agora pelo nosso Brasil, e eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor livre o Brasil do mal, que o Senhor livre o Brasil da miséria, que o Senhor livre o Brasil da fome, que o Senhor livre o Brasil da insegurança jurídica, do caos político e do caos econômico. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os campos, que a indústria venha a crescer, livra o Brasil de toda enfermidade, que os campos voltem a produzir, a indústria volte a crescer, que os serviços voltem a ser prestados, meu Pai, e que todo trabalhador, livre o Brasil do desemprego, que todo trabalhador possa trazer para cá o seu sustento, fruto do suor do seu rosto. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, livra o mundo dessa guerra que está cada vez mais piorando. Senhor, em nome de Jesus, protege o Brasil, protege a integridade do nosso território, dê sabedoria ao nosso presidente, aos seus ministros e às autoridades. Separa do mal, meu Deus, o nosso presidente e os seus ministros, preserva a vida deles, livra-nos do mal, que possamos ter um país livre, que possamos professar a nossa fé, que possamos ter a liberdade de opinião, a liberdade de ir e vir. Abençoa o Brasil, porque o Brasil elegeu o Senhor como seu Deus, e feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Livra-nos de todo mal, abençoa o Brasil. Por fim, eu peço, meu Deus, que através do teu Espírito Santo, o Senhor capacite homens que levem a tua palavra, que levem a tua boa nova aos hospitais, aos presídios. Venha libertando, porque tu, Jesus, é o nosso libertador. É o libertador que nos conduz à eternidade. Que seja levada a tua palavra nos presídios e nos hospitais. Em nome de Jesus, nos dê o restante do domingo abençoado, que estejamos com os corações repletos da tua paz, que possamos nos dedicar às nossas famílias, aos nossos afazeres, e tenhamos uma semana abençoada, meditando em tudo que vamos pregar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Então, vamos finalizar agradecendo a Deus, né? Por mais essa oportunidade de estarmos aqui. E você que esteve conosco até agora, né? Ou você que está assistindo pela primeira vez, nós estamos aqui todos os domingos a partir das 8h30 da manhã, transmitido ao vivo aí no Facebook, você que está assistindo aí no Facebook, né? E também colocando ali no YouTube, nós colocamos em várias plataformas, no WhatsApp, né? No próprio Facebook, para que vocês possam participar depois, vocês não puderam participar na hora. E também no Google Meet nós temos o link, quem quer participar aqui diretamente conosco, né? Aqui participando privado conosco aqui na igreja. Tá? Então, pode escolher qual forma você gostaria de participar, mas lembre-se que estamos sempre para adorar a Deus. Vamos agradecer a Deus. Então, feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado por mais esta oportunidade na tua presença. Eu concordo com a oração que teu filho fez, todas as pessoas, por todas as questões, que o Senhor esteja aí realmente cuidando de todas as coisas, como sempre está, em nome do Senhor Jesus, e cuidando destas vidas, Pai. Todos esses que estão participando aí conosco, Luísa, a Cristina, a Amanda, a Jaqueline, que hoje não pôde participar, todas as pessoas pelas quais nós temos orado. Hoje eu faço um pedido especial para que o Senhor console o coração dos familiares do seu neto, que nos deixou essa semana,
que o Senhor esteja trazendo paz aos corações, em nome do Senhor Jesus, esteja confortando cada coração na esperança de um dia encontrar com Ele de novo, lá na eternidade. Assim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar, cada casa, cada família, que conceda a eles um restante de domingo muito abençoado, uma semana próspera, bem-sucedida, que o Senhor esteja cuidando das necessidades de cada um, em nome do Senhor Jesus. E leva cada um ao seu destino, Pai, em segurança ao término desse culto. Guarda essa pessoa onde ela estiver, seja o Senhor acampar o teu poder ao redor, livrando de todos os males, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, o nosso Brasil. Que esse Brasil seja repleto da tua presença, da tua paz, da tua alegria, seja repleto de justiça e de prosperidade. Abre as portas, Pai, para os jovens, para os homens, para as mulheres, para os idosos, para todos, Senhor. Que a bênção do Senhor venha sobre a nossa nação, venha sobre toda essa terra, com muita salvação, com muitas vidas sendo salvas, para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé, na mesma concordância com todos que estão orando comigo, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Vamos receber a bênção então? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus, que Deus conceda a todos um domingo muito abençoado, uma semana de paz, uma semana de prosperidade, debaixo da sua santa e gloriosa proteção. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo culto, querendo Deus.